E estamos no ar com mais um episódio especial Batendo Biela Romão FanFest. Para você que não sabe, Batendo Biela é o podcast da Rodrigues. E olha só, pessoal, nós estamos aqui com tudo que une São José dos Campos. Temos uma presença de uma pessoa muito ilustre, que me sinto muito honrado e privilegiado de estar aqui com o nosso prefeito Anderson Faria. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, prefeito. Imagina, uma honra minha estar aqui com você. Obrigado, Renato, pelo convite. Estar aqui batendo biela, literalmente, né? Batendo biela, sempre estreando num podcast assim, nesse formato. Imagina, no meio de dois carros maravilhosos, né? Num palco aqui aberto aqui. Então, super bacana, mas não poderia deixar de vir aqui para prestigiar, né, o Romão FanFest, que é um grande evento já, tradição já em São José dos Campos. Olha só, pessoal, e é uma simplicidade, uma humildade tremenda estar aqui com o nosso prefeito. A fala, a conversa, me sinto muito à vontade, né? E demonstra, né, a preocupação do senhor com o setor, o carinho que tem pelo setor automotivo de estar aqui, né? Mostra um olhar atento do poder público, né, para esse setor automotivo que move São José dos Campos, né? E assim, prefeito, já abrindo já o nosso podcast aqui, o quão esse setor é estratégico e importante para a nossa cidade? Olha, Renato, o setor automotivo, ele já inspira sonhos, né? Verdade. Desde criança, com carros, né? E nós brasileiros, né, meninos, meninas, sempre tem esse grande sonho, né? E é lógico que, né, hoje, como prefeito da cidade, numa cidade como a nossa, São José dos Campos, né, o setor automotivo, né, não tenha dúvida disso, ele tem uma cadeia, né, de um setor produtivo, né, que é do carro, que é desde uma fábrica que nós temos aqui na nossa cidade, de uma grande empresa automobilística, outras que nós temos aqui na região, mas em São José dos Campos, quantas empresas que são ligadas já com relação ao carro, né? Prestação de serviço de oficina, mecânicos, escapamento, né? Lava rápido, limpeza, né? Isso quer dizer, estética de veículos, quer dizer, borracheiro, pneu, quer dizer, manutenção. O quanto você tem de pessoas, né? O quanto isso gera de riqueza para a cidade, né? Quando a gente gera um dos maiores programas sociais são os empreendedores. Por trás de tudo isso tem empreendedores, comerciantes, né, que fazem com que, né, gerem emprego e renda na cidade. Então, não tenha dúvida, é um mercado automobilístico que gera muitos recursos financeiros, gera emprego, gera renda. Então, isso daí não tinha como não deixar, né, de prestigiar e de sempre ter um olhar especial para esse setor, né? Um setor aí que, né, se a gente hoje vê, ele tem um peso muito grande na cidade. Quantas famílias, né, se sustentam através desse mercado automotivo, né, seja desde da realização de um sonho, né? O brasileiro, ele tem a realização do sonho da sua casa própria, né? E muitas vezes o carro chega primeiro do que a casa, né? Muitas vezes eles conquistam primeiro o carro, depois a casa, né? Principalmente quando a gente tem lá seus 14, 15 anos, a gente quer o primeiro carro, mas, né, o quanto isso realmente ele tem muito a ver com o sonho, né? Mas também quando tem a ver com relação à necessidade de você ter um veículo, de você poder ter ali, cuidar dele, ter um evento como esse também, que aí é para os apaixonados, né, que vem aqui com seus carros. Você tem carros aqui carros novos, carros antigos, né, carros que já foram sucesso, mas que ainda hoje são carros de época, lendários, né, que são carros de época, mas mais do que isso é reunir famílias, reunir pessoas, né, para poder ter um evento como esse. Somos privilegiados de ter essa bela vista aqui nesse podcast. Olha só a vista, agora todo mundo sai correndo, vai lá fora, que com certeza tem alguém queimando o pneu lá fora com a fumaça que tá, quer dizer, isso é super bacana. E tudo com muita segurança, sim, com cuidado, certeza. Porque carro, ele é uma arma para quem não sabe usar. Aliás, isso daqui é super bacana, dizer, né? Um evento que traz realmente para quem quiser praticar qualquer tipo quer fazer, né, queimar pneu, é aqui no ambiente seguro. Né? Não é para fazer numa via comum, onde você coloca em risco a sua vida e a vida dos terceiros também. Então, aqui realmente é aquele ambiente que você vem e fala, olha, lá eu vou acelerar, eu vou fazer barulho, né? Eu não preciso fazer o barulho de madrugada na rua para não incomodar o vizinho, fazer perturbação de sossego, né? Vamos fazer aqui esse evento traz isso também, né? Para que os apaixonados possam fazer aqui realmente de forma segura. É verdade. E olha só, prefeito, além dos carros da rua, né? Vai muito além, né? Como o senhor mesmo disse, né? É fábrica, é emprego, é família, né? É pessoas se capacitando.
o quanto o município tem investido, né, ou tem trazido essa consciência para a área técnica, voltada assim muito, né, nós vamos trazer essa correlação para a área automotiva mesmo, né? Investido, temos aí a escola do mecânico, né, temos algumas escolas, mas o quanto o setor, o nosso município, o prefeito tem olhado para esse setor de qualificação, porque vem cá, hoje a gente vê que os jovens hoje, né, por causa da era digital, né, eles vêm se perdendo um pouco nisso, não querem mais colocar a mão na massa, né, como se diz. O senhor já tem olhado, tem algum projeto para isso específico? Sim, com certeza, Renato, foi muito bem você colocar. Hoje em dia a gente tem uma grande questão que é uma falta de mão de obra mais qualificada. Sim. Principalmente quando a gente fala de uma mão de obra qualificada com qualificação técnica, né? Para você fazer num carro hoje em dia, você tem toda a parte de uma tecnologia, mas você tem que ter formação, né? Então, isso, desde você ter, né, aquela formação técnica de mexer no carburador, né, do Fusca, né, até hoje você mexer na ignição eletrônica, né, de um carro mais seminovo, mais moderno, e hoje com toda a tecnologia que você tem, por exemplo, num carro elétrico. Então, assim, isso daí tem que ter uma mão de obra qualificada. Aqui em São José dos Campos, nós já temos algumas, né, escolas, né, de oficinas. O próprio CEPAS, que é um centro profissionalizante, Aule Augusto, que é do município, a gente olha muito para isso, com parcerias também na oficina de mecânicos, né, na formação de mão de obra de jovens, né. O CEPAS, ele é da Fundas, que é a Fundação Aule Augusto de Souza, onde a gente tem ali como o objetivo de ter e dar oportunidades para aqueles jovens, né, que por alguma razão eles podem, né, ou por uma força maior do ponto de vista de uma necessidade, ele vai deixar o seu estudo para ter que trabalhar. Então a Fundas faz esse papel de dar esse apoio no contraturno, para que ele não deixe de terminar os seus estudos, ter um ensino fundamental, um ensino médio, para que ele possa ter uma oportunidade de fazer um curso técnico, né, que ele possa ir para o mercado de trabalho com uma formação e depois a vida segue, né? Ele aproveitar as oportunidades que o poder público dá. Então a gente olha muito aqui em São José para isso. São José a gente vem fechando com saldo de emprego, né, com carteira assinada de forma positiva nos últimos 26 meses. Olha só. Então são mais de 2 anos aí que nós estamos aí, né, com saldo positivo. Isso tem a ver com o quê? Com os empreendedores que acreditam e investem, né, que colocam seus recursos para montar os seus negócios. Verdade. E quando a gente fala da questão automotiva, olha quanto que nós temos aqui, quantas lojas que nós temos aqui que são voltadas para o mercado automotivo, seja desde venda de acessórios, né, até uma fábrica, né, até uma fábrica de veículo. Então, você tem aqui um mercado muito grande, mas você precisa de uma mão de obra qualificada. Então, o CEPAS olha muito para esse lado. São José dos Campos, agora acabamos, Renato, de doar uma área de 50 mil metros quadrados para o Senai. Olha só. Lá na região leste, ao lado do Parque de Inovação Tecnológica, e o Senai vai construir agora, até o final do ano, inicia as obras, onde ele vai construir a maior escola do Senai do estado de São Paulo, uma das escolas mais modernas, voltada para qualificação mão de obra. Uma qualificação um pouco mais específica, né? São José, nós temos aqui a parte de mobilidade, seja terrestre com o veículo, ou seja aéreo, né? Verdade. As fábricas de aviões que nós temos aqui da Embraer, então também tem essa formação de uma mão de obra mais voltada para a questão aeroespacial. Quando a gente fala de satélite, né? Nós estamos falando de drones também, a cidade tem grandes empresas aqui, fabricantes de drone, satélites através do INPE, né? Então a gente tem toda essa formação que a gente pode falar que é de mobilidade. Aqui em São José dos Campos tem essa expertise, né? Mas na parte automotiva, né, a gente vem olhando com muito carinho com a questão da formação técnica, né? Uma formação técnica cada vez mais moderna, do ponto de vista de oficinas hoje, elas são brancas, né? São oficinas limpas. Né? Como a gente pode costumar dizer, né? São oficinas limpas, né? Você entra e fala, não, mas eu estou numa oficina de carro, né? Mudou muito o conceito, né? Mudou muito o conceito da questão de você ter estéticas de veículos, né? E ali a pessoa cuida também do seu veículo, mesmo porque é um patrimônio, né? O veículo é um patrimônio, é algo que ele adora, mas é um patrimônio. Você tem aquele veículo que é aquele para você usar no seu dia a dia, que você tem que, né, colocar ele para trabalhar com você. Muitos precisam do veículo como uma ferramenta, mas também muitos também têm aqueles veículos que são os seus, né, os seus momentos de lazer, de você ter aquele veículo para você cuidar, né? Então a gente olha com muito carinho, olha com muito olhar especial para esse mercado, para que a gente realmente possa que ele, né, ele esteja sempre de forma muito viva dentro desse processo, mantendo os investimentos e as gerações de emprego. Olha só, me sinto muito privilegiado de morar em São José dos Campos, né? Eu sou filho de nordestino, olha só, eu vim com 4 anos de idade para cá, meus pais foram sem terra,
e viver numa cidade tão abundante, tão próspera, tá perto de tudo, né? Já tá A sua saindo... história, Renata, é parecida com muitas histórias de joseenses, né? Eu também não nasci em São José, eu vim trazido, né? Eu sou trazido, né? Aqui tem os trazidos e os nascidos, né? Eu fui um trazido. Os meus filhos já são joseenses, nascidos aqui, mas é uma cidade que a gente escolheu. Hoje eu tenho um privilégio, uma honra, uma responsabilidade em ser prefeito de uma cidade como essa, mas eu tenho muito orgulho, né, de ser prefeito de uma cidade que tem uma população, né, esse povo joseense, que são pessoas muito, né, diferenciadas, ecléticas, porque tem aqui reúne gente de todos, né, de todas as tribos, né, vamos dizer. É lógico que os mineiros tomam conta aqui de São José dos Campos, é a grande maioria, mas nós somos na Casa dos Mineiros, que a gente divide com Minas Gerais o nosso território, né, mas é sempre bom a gente ter essas histórias, que é parecida com muitos joseenses. Muitos, identifica muito, né, e quem não entende de pessoas não entende de negócio, né? Perfeito. E o prefeito, para mim, é uma referência como gestor, como líder, né? E olhar assim para o São José dos Campos, né? Pensar em mídia nacional, que nós somos o polo da mobilidade, né? Investindo muito na parte de ônibus elétricos, carros elétricos. Queria que o senhor trouxesse um pouquinho disso para nós aqui do setor automotivo, prefeito. Olha, aqui acho que é um grande berço aqui de inovação, né? Sim. Se a gente for parar para pensar um pouco na história, né, o álcool, né, foi um pouco criado aqui em São José. Pouco não, foi, né, pensado aqui em São José, satélites, aviões. Nós temos os aviões mais modernos e competitivos, né, pela Embraer. Quando a gente fala de jatos executivos, somos, né, a Embraer é uma das maiores empresas do mundo, né? Então, na parte de automobilística, quando a gente, né, olha para esse mercado, é um mercado que tem, né, a sua grande importância, mas a gente também tem que estar sempre inovando. Aliás, é isso que tem hoje, muita tecnologia embutida, né, embarcada, né, não embutida, embarcada nos veículos. Então, em São José, a gente deu um passo, né, em 2018, o prefeito à época era o Felício, que hoje é o nosso vice-governador, eu trabalhava ali ao lado dele, e foi quando nós fizemos com que a frota da Guarda Civil Municipal fosse 100% elétrica, né? Isso trouxe uma economia para o município, trouxe uma economia para os nossos bolsos, né? Porque os impostos saem do, né? É o cidadão que está nos assistindo, que é quem paga os seus impostos. Verdade. Então, isso trouxe uma economia, mas trouxe também uma eficiência. A gente alugou esses carros elétricos, ele trouxe eficiência porque a locação faz com que a gente não precise ter nunca, em nenhum momento, um carro parado por alguma razão, seja por uma falta de bateria, seja por uma quebra, seja por um acidente, esse carro é substituído imediatamente. Então, assim, a população não fica sem a prestação de serviço. Esse que é o mais importante, né? É ter uma dupla de guarda municipal nas ruas, né, com a sua viatura adequada, moderna, ele com seus melhores equipamentos, mas também equipamentos mais modernos que tecnológicos que tem no mercado, para ele estar na rua para nos proteger. Né? São pessoas, né, que estão lá para nos proteger. Então, seja na agente de trânsito, seja a nossa guarda, seja nossas ambulâncias, a gente tem todo um processo de eletrificação da frota e agora do transporte público. Nós estamos hoje dia 20, né, de setembro, nós aí até o final do mês agora a gente já começa a receber os primeiros ônibus elétricos aqui na cidade, que aí já vão fazer parte da nossa frota. A gente já tem 12, que é o VLP, fomos a primeira cidade a termos um corredor, né, com ônibus 100% elétrico, né, que é a linha verde aqui em São José dos Campos, e agora, né, a gente começa a receber os nossos carros e até setembro do ano que vem toda a nossa frota do transporte público será 100% elétrica. Então traz um novo conceito, traz um novo modo de mobilidade urbana muito mais moderno, muito mais serviço com muito mais conforto e segurança para quem usa o transporte público, né, que também é um meio de modal, né? O carro por si só ele tem a sua importância, mas o transporte público se complementa também. Olha só, reforço novamente, me sinto muito abençoado, né, de morar em São José dos Campos. Por vários motivos, porque a gente está perto de tudo, nós somos um polo, somos uma cidade tecnológica. E olhando para toda essa tecnologia, prefeito, o que o nosso município, o prefeito tem feito ou olhado para realmente assim, para as oficinas? Né? Porque hoje, né, falando como um empreendedor que trabalha dentro da oficina, que vem lá do chão de pátio da oficina, mexia em carro, é um grande desafio, né, no setor ter profissionais qualificados, ter um grande desafio principal, que nós contratamos hoje por currículo e desligamos, né, os colaboradores por parte comportamental. Então isso tem sido um grande desafio para dentro das oficinas. E aí eles não querem estudar, não querem partir para essa parte de tecnologia, porque dá muito trabalho estudar. O senhor tem olhado, tem algum planejamento para isso, para incentivar mais esses técnicos, incentivar as oficinas a mais e mais investir mais em tecnologia?
Olha, sim, com certeza. E aí são de várias formas, viu, Renato? Primeiro, iniciando na escola. Aí a gente está falando da escola desde lá da educação infantil, né? Lá na creche, com as nossas crianças, onde a gente tem aula de empreendedorismo aqui em São José dos Campos. Uau. Então, assim, a gente tem o Emanuel Fernandes, prefeito, à época, em 2000, ele implementou isso nas escolas, o empreendedorismo nas escolas. Nós, em 2017, agora a gente fez com que a gente modernizou um pouco mais o empreendedorismo 5.0. Mas o que é o empreendedorismo? A gente está formando donos de seus próprios negócios, né? Desde a creche a gente tem, você entra numa sala de aula de uma educação infantil de todas as nossas escolas, Renato, todas, né? Nós temos mais de 120 prédios de escolas de educação infantil. Todas as nossas salas têm num cantinho de todas elas, uma tem um salão de beleza, na outra tem um barbeiro, na outra tem uma quitanda, na outra tem uma lanchonete, na outra tem um mercadinho, na outra tem um pet shop. Isso é empreendedorismo, é cuidar daquela criança desde os seus 4, 5 aninhos. O conceito empreendedorismo. O que é o conceito empreendedorismo? Primeiro, pessoas resilientes, né? Ser dono de um CNPJ no Brasil. É uma grande característica do empreendedor, né? Tem que ser resiliente, verdade. Tem que ser protagonista das suas próprias ações, certo? Ele tem que ser responsável pelo seu sucesso, pelo seu insucesso. Então já é começar a formar aquela criança, ela ser responsável pelo seu sucesso, também pelo seu insucesso. Ela vai ter ganhos e perdas ao longo da sua vida, mas ela tem que saber que ela tem capacidade para enfrentar qualquer obstáculo e que ela sempre pode fazer melhor. Então, esses são conceitos que a gente leva para dentro das nossas escolas. Isso vai para o Fundamental 1, que é do primeiro ano ao 5º ano. Isso vai depois para o Fundamental 2, onde a gente ajuda a formar melhores cidadãos, pessoas, né? Crianças, jovens e adultos mais inteligentes, pessoas mais inteligentes, né? E aí você forma bons cidadãos. E para isso, Renato, isso não é discurso. Eu falo, isso é realidade. Qualquer cidadão, qualquer um, pode visitar uma escola pública municipal, a escola que você quiser. Nós temos mais de 215 prédios públicos em São José, com mais de 90 mil alunos, né, da Fundasa, da nossa educação municipal, nas nossas escolas, diariamente dentro de salas de aula. Então, assim, pode visitar qualquer escola, escolas modernas, a escola tem do que é melhor, salas makers, salas Google for Education, salas de robótica, salas de artística, né, aquilo que a gente não pede para nenhuma escola particular. Não queremos competir com a escola particular, mas o nosso ensino tem que ser igual. As pessoas têm que saber, quando eu tenho condição financeiramente de colocar meu filho numa escola particular, eu deixo vaga para aquelas pessoas que mais precisam na escola pública. É isso que a gente tem que ter a divisão e não levar porque é melhor. Não, a escola pública municipal é tão boa quanto, então é na formação. E aqui a gente é o maior orçamento da cidade. Eu faço questão que o maior orçamento de investimento de secretarias é na Secretaria de Educação. Então já vai fazer 3 anos, neste exato momento eu encaminho lei para a Câmara Municipal agora, esse mês, para fazer o orçamento de 2026 e educação é o maior orçamento, também será o maior orçamento de 2026. Então isso não é discurso, é na prática. Formação de bons professores, qualificação, contratação de profissionais, né, inclusão das crianças especiais, então é formar ali. E ali você vai também, o que você faz isso? Você já vai mudando comportamentos e fazer com que essas crianças enxerguem que a cidade é uma cidade de oportunidade. Só que isso, a prefeitura faz isso sozinho, Renato? Não, é longe de fazer isso sozinho. A gente só consegue ser uma cidade de oportunidade se os empreendedores, se as entidades sociais, as igrejas, cada cidadão fizer a sua parte. Né? Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue ter uma rua melhor, um bairro mais bonito e melhor, você consegue ter uma região melhor, uma cidade melhor. Então isso é um conjunto de muitas ações, né, que todos têm que fazer. Ao poder público cabe dar as oportunidades, cabe dar segurança e educação de qualidade, saúde, né, com qualidade e uma cidade com uma infraestrutura, ou seja, que a gente consiga reverter o imposto que você paga em benfeitoria da cidade para você ter uma qualidade de vida melhor. Esse daí é o ciclo, né? Então, a gente trabalha muito, eu trabalho muito com projetos para futuro, deixar com que a nossa cidade seja uma cidade que tem planejamento para longo prazo, não... muitos projetos, Renato, não é de mandato do Anderson, talvez eu vou apenas começar e o outro vai entregar, e assim tem que ser projetos de cidade.
Projetos de cidade vai além daquilo que vai de um mandato do prefeito A, B, C ou D. Eu não me preocupo com o mandato, eu me preocupo com o futuro da cidade, com o futuro dos meus filhos, com o futuro dos meus netos, né? E quando eu falo dos meus, eu incluo de todos, né? Não é de todos, né? Da nossa geração, da futura geração que virá, é deixar também uma cidade melhor para eles, né? E que eles também sejam melhores do que nós. Então, acho que isso daí é um conceito, né, que você fala assim, prefeito, mas isso é uma utopia, isso na verdade você está viajando, não é. São José já provou que sabe fazer diferente, é possível fazer diferente, é defender os valores, é defender cidade de oportunidade. Então, a gente trabalha muito isso, investindo muito, né, recursos financeiros de forma correta, com prioridade, né, nas escolas, no setor, né, no setor privado e também, né, na questão da formação, né, que é na qualificação da mão de obra, né? Hoje, Renato, ninguém chega para mim, eu posso te dizer aqui que nos últimos 12 meses, ninguém chegou para mim pedindo emprego ou reclamando, prefeito, não estou conseguindo emprego. Mas eu escuto todos os dias de uma padaria, de um açougue, de um comércio, de uma oficina, de uma venda de seguro, dizendo e reclamando que falta mão de obra qualificada. E quando ele tem uma mão de obra, ele tem uma mão de obra que não é qualificada. E aí ele precisa desligar a pessoa. Então, assim, isso é algo que a gente vem trabalhando para a gente poder, primeiro, entender qual é o mercado de trabalho. Certo? A gente precisa entender qual é esse mercado. Será que nós estamos chegando também lá na ponta com as crianças, com os jovens e adolescentes que estão vindo já, pensando nas suas carreiras e dando oportunidades para eles? Será que eles sabem que o mercado automotivo é um mercado que também ele pode, né, realizar a sua vida, a sua formação profissional, né, o mercado, ele pode também, se ele fizer o melhor dele, se ele se dedicar, ele também pode constituir sua família, daquilo dali ele pode fazer, vai ter a sua sobrevivência, poder levar o alimento para sua casa. Então, assim, também tem esse processo de nós também sabemos nos comunicarmos, né, e mostrar quais são as oportunidades que a cidade tem. Ouvindo essa sua fala, tá, prefeito, nos motiva, de fato, de empreender mais, investir mais, colocar mais energia. E olhar um tempo atrás, né? Que todos nós somos sonhadores. E na escola, nunca foi nos ensinado a empreender. E aí quando o RUT cresce, né? Eu acredito assim que boa parte das pessoas, da população, 70% quer empreender, quer montar um negócio. É isso aí. Só que por muitas das vezes, por não entender como é que funciona uma gestão de um negócio, assim como eu por muito tempo, né? Eu não quebrei porque eu sou muito resiliente, né? Começa por aí que o empreendedor tem essa resiliência, né? Mesmo dando errado, ele continua. Levando porrada, ele continua. Mas trazendo isso lá no berço, né? Trazendo essa característica de empreendedor, de entender como é que funciona o negócio. O empreendedor vai ser menos frustrado. Né? Eu até brinco, né? Que muitos empresários, eles são empresariários do próprio negócio. Perfeito. Ele acaba sendo preso, né? Por questões de gestões, porque não buscam curso, porque tem muito curso gratuito, né? É a própria burocracia brasileira, a gente é um país burocrata, é um país cartorário, é um país que tem uma carga tributária muito pesada em cima do longo do empreendedor, né? Não só do pagador dos impostos, né, do cidadão, mas também da cadeia produtiva também. Aqui em São José a gente tem a sala do empreendedor. E eu tenho no meu compromisso escrito, né, nas eleições do ano passado, na qual eu me elegi, que é o meu compromisso de criar a Casa do Empreendedor. Né? E era voltada 100% para o empreendedor. É atender o empreendedor, microempreendedor, o seu empreendedor que gera um MEI, que gera apenas um emprego, até o maior empresário industrial da cidade, indústria da cidade, que possa gerar 100, 200, 300, 1000 vagas. É uma casa para atender a todos eles e ter ferramentas disponíveis para que a gente possa disponibilizar para poder fomentar aquilo que ele está se propondo a fazer, que é empreender. Né? Então, isso é a Casa do Empreendedor. A gente vai reunir ali, hoje a gente tem a Sala do Empreendedor, que já faz um pouco desse trabalho. Nós vamos reunir Sala do Empreendedor, agência ambiental, faz as autorizações e licenciamentos de muitos comércios, né? Para abrir um posto de gasolina, você precisa de uma autorização de licença, uma oficina que mexa com óleo, algo que você também precisa ter. Aqui no São José nós temos uma lei que chama Lei de Quintal, ou seja, né, tem bairros que a gente permite oficinas mecânicas tratadas como um trabalho de quintal, ou seja, é permitir que funcione numa área que não seja comercial, né? Que muitos mecânicos, muitos de oficinas começam onde? Na garagem de casa, né? Do seu negócio, né? Então, assim, nós temos uma legislação específica, né, que dá mais oportunidades em pontos de vista de regiões onde pode abrir o seu próprio negócio. Então a gente tem a Casa do Empreendedor, que é um ambiente que é para o empreendedor, para que ele possa
abrir o seu novo negócio, mas a gente não quer só os novos negócios, a gente quer cuidar daqueles que já estão com seus negócios abertos, que podem estar passando por alguma dificuldade, que buscam, por exemplo, um crédito com juros baixos, que busca, de repente, uma requalificação na sua formação. Aí nós temos o Sebrae como um grande parceiro na Casa do Empreendedor, que é uma ferramenta ótima, incrível para os empreendedores. Então esse é o ambiente que nós estamos criando em São José dos Campos, que é a Casa do Empreendedor. Existe leis, existe regras e tem que existir mesmo, né? Isso que faz uma cidade mais sustentável, né? E eu vejo que muitos empreendedores, né, trazendo essa sala do empreendedor, vai trazer muito business ali, muito conexão, muito network ali. E é o que o empreendedor precisa, porque às vezes ele tem uma dor e ele não sabe como lidar. É isso aí. E alguém já teve aquela dor e superou. Aqui a gente está criando também, aí, né, vou dar até alguns spoilers agora, né, que é aqui se faz, né, e aqui se compra. Verdade. Hoje você tem, né, quantos empreendedores tem aqui que às vezes precisa de um tipo de material e ele está comprando lá do Rio Grande do Sul, né? Sendo que às vezes ele tem aqui do lado. Então quando você fala de network, né, esse conhecimento do que a cidade produz, às vezes os próprios empreendedores desconhecem o que a própria cidade produz. E a gente pode ter esse network de, né, um está comprando ali do outro, um está fornecendo para o outro, né, e tendo essa capacidade de poder também, né, mostrar o seguinte: empreendedor, você também tem capacidade de vender para fora. Tem, né? Nós temos capacidade de sermos competitivos e vender para fora, seja qual tipo de serviço da qual você possa prestar. Então, a gente trabalha muito focado nessa questão, né? Então aqui tem aí o aqui se faz, aqui se compra, né? Porque assim, se aqui se faz, como a gente não for de ordem, né? Esse network, tem um grande exemplo que eu uso aqui, tem um grupo Somos, que é uma antiga editora, a antiga editora Abril, né? Para você ter uma ideia, Renata, cada por 6 meses por ano, de outubro a março, eles faturam mais que a GM aqui em São José dos Campos. Ela fica ao lado da Embraer, ali nas margens da rodovia Presidente Dutra, lá em Eugênio de Melo, olha o próximo da divisa com Caçapava. Você passa lá, você não dá, você nem vê. Nem percebe, então, que tem quase 1 quilômetro, né, 800 metros de comprimento. Olha só, né, chega a gerar lá no seu pico, lá quase 2.500 empregos, né? Fatura mais que a GM durante 6 meses, né? Você vai lá, você não vai uma alimentação. O que você tem? Logística, call center, né? Venda e fabricação de livros, né? Para FNDE, para FDE. Resumindo, eles compravam pallets do sul. Então eles tinham, imagina o preço que era o pallet, trazendo lá do sul, trazendo toda uma mão de obra, o frete, o custo de deslocamento, né? E aí eles montaram em parceria uma empresa aqui na região. Muito mais barato, muito mais próximo, quer dizer, então você vê como é que é possível, né? Mas isso foi o quê? Através do network que houve. Então você vê, estou dando um exemplo tão simples, né? Mas tem tantas outras coisas que a gente pode ter oportunidades de melhorar o negócio. Renato, não adianta trairmos uma nova empresa que gere 100 empregos e fecharmos as nossas empresas da cidade existentes que perca 100 empregos. Não, nós queremos que as nossas empresas que estão abertas prosperem, né? E que a gente também tenha capacidade de atrair novos negócios. E isso fomenta, como o Dolson falou, o ecossistema acaba se fortalecendo, né? E, pastor, fui lá longe agora, fui lá longe agora. Porque assim, a gente vai vendo as coisas acontecendo ao nosso derredor, né? Como o senhor falou, tem uma fábrica ali, a gente nem imagina. E a gente precisa de comprar algum insumo, alguma coisa, exporta, pega de outra cidade, né? E a gente fazendo aqui dentro da nossa cidade vai fazer com que melhore emprego, salário. Você gera economia na própria cidade, você gera mais emprego, você gera riqueza, né? Então a gente fala, o empreendedor, né, a iniciativa privada, ela gera riqueza numa cidade, né? Mas para uma cidade gerar riqueza, ela precisa ser uma cidade ordenada, uma cidade que tem, né, o seu sistema jurídico muito confiável, né, um sistema que seja robusto do ponto de vista de uma lei de zoneamento moderna, um plano diretor moderno, né, legislações que realmente sejam para, né, fomentar o crescimento e não para, né, atrapalhar o crescimento, né? O poder público tem muito por costume da gente realizar de fazermos, como é que eu posso dizer, de atrapalharmos, né, o empreendedor, né? A gente tem que dar a mão para quem precisa e não colocar o pé para quem não precisa, né? Era assim, então isso daí tem até nossa legislação do município também que trabalha muito isso, essa desburocratização também. Eu vejo que às vezes até alguns empreendedores têm um certo preconceito de buscar uma ajuda, né? Mas assim, a prefeitura, a Câmara, Sebrae, ele tem vários recursos ali para poder identificar onde que é a dor da empresa dele, né?
Isso. É importante você identificar dentro do teu negócio, primeiro, quais são os desafios, né? Por exemplo, O comerciante, o empreendedor, ele tem que usar toda a sua estrutura, se o poder público está disponibilizando, por exemplo, o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador. verdade, bem O lembrado. município contrata hoje pelo menos 30 mil cursos de qualificação. Olha, o que a gente precisa? Que a demanda venha do comerciante, venha do empreendedor. O empreendedor precisa procurar o PAT e falar, PAT, eu estou precisando de uma qualificação de uma mão de obra, onde eu preciso de uma pessoa que não é de ignição eletrônica, mas que fale inglês. Estou dando aqui uma, né? Eu preciso de um garçom bilíngue que fale, né, inglês. Vamos formar. A gente vai pegar uma formação específica, exclusiva e vamos formar. Temos recursos, nós investimos isso. A gente investe para quê? Para vocês, para os empreendedores, para os comerciantes. Prefeitura, Pátio, eu quero fazer aqui uma seleção de funcionários, né? Faz lá dentro do pátio, lá tem sala, lá tem salão, lá tem auditório, com poder, lá para usar. Mas por muitas vezes, Renato, há esse desconhecimento. Quem sabe o que pode? Então a gente vai trabalhar muito também essa parte de comunicação, essa parte de estreitamento de relacionamento do poder público para com o empreendedor. O empreendedor às vezes acha que a prefeitura só faz fiscalização, multa, né? E não cobra imposto, não precisa fazer mais nada. Não. Ela faz muito mais do que isso, né? Ela fiscaliza, ela trabalha também com o seu processo de prestação de serviço que ela faz e cobra através dos impostos, mas ela faz muito mais do que isso. Então, assim, mas a gente precisa fazer com que as pessoas saibam, né? Que elas possam, né? Que elas têm onde procurar, elas têm onde ir, mas elas precisam saber como ir, como procurar, como que eu posso ser ajudado nesse momento. Verdade. E assim, prefeito, eu queria ouvir do senhor, né? E eu tenho muito essa convicção dentro de mim, que mecânico, né, os especialistas de carros, no meu ver, ela é a profissão do futuro. No meu ver, é o que mais está avançando na tecnologia, está tudo embarcado dentro de um carro. Trazendo muito para o setor automotivo, né, eu sei que outras modalidades e outros setores têm muita tecnologia também. Mas eu quero trazer especificadamente, né, nesse setor automotivo, que, como a gente trouxe no início, né, são hipercarros, são carros de famílias, são carros clássicos, são carros da época, é carro que fomenta, é carro que faz mobilidade, né, é carro que traz sustento para dentro de casa, né. E eu acredito muito que essa profissão, ela não vai, às vezes pode ter se achar que ela vai se extinguir, né, mas não tem como, porque é a profissão do futuro. Qual que é a percepção do senhor para os mecânicos, falando diretamente para eles, prefeito? Olha, o que eu digo para eles é o seguinte: primeiro, estudo, conhecimento e qualificação, né? E o estudo não é apenas, eu sempre brinco e falo assim, você imagina hoje no mercado automotivo, né? Vamos falar de carro aqui, o quanto ele já está se atualizando, né? De forma tão rápida, se modernizando, muito rápido, com muita tecnologia embarcada, você precisa estar constantemente se reciclando, você precisa estar constantemente se requalificando, né? Então, você não vai parar de estudar. Muito pelo contrário, você vai se formar, né, em curso técnico. Essa é uma outra questão, Renato, só abrindo um parêntese. O Brasil, nas últimas décadas, veio desconstruindo e desqualificando muito os cursos técnicos. O Brasil pegou um certo conceito de dizer que se não tiver faculdade, universidade, você não vai ser ninguém. É triste. Eu não gosto daquela cobrança que se faz com uma criança de 5 anos, que você olha para ele e fala assim, se não fizer faculdade, vai ser lixeiro. Corretor é uma profissão, agente ambiental é uma profissão, e é digna, é uma profissão muito digna, né? Então assim, todas as profissões são dignas, mas no Brasil a eu não sou ponto de universidade, não é essa a minha questão é o seguinte: entendi. O que você quer ser? Você vai ser o que você quiser ser, mas você vai fazer bem, você vai fazer o seu melhor, você vai se entregar para fazer da melhor forma possível. Meu pai foi mecânico, eu quero ser um mecânico melhor do que ele. Vá ser, entendeu? Mas no Brasil você desqualifica quem tem formação técnica apenas. Então, só um parênteses, então a gente precisa mudar isso, né? E reconstruir isso. Eu posso dizer aqui que o Senai, Senac, Cepaz, Sebrae tem cursos de qualificação e muitas vezes tem cadeira vazia, né? Porque, e aí você tem gente que se forma. Você conversa com ela hoje, ela chega semana que vem e fala assim para você, já me formei. Você fala, como assim? Você já se formou? Aonde você se formou? Então assim, você tem ainda pessoas mal formadas, vamos dizer assim, em universidades. Então, mas é um parênteses, isso
tem um impacto muito direto quando a gente fala na questão da qualificação técnica, né? Mas é ter qualificação, né? Realmente é ter qualificação de formação, né? O mercado que vem crescendo cada vez mais, né? O mercado de carro é um mercado que ele vai sempre se modernizar, cada vez mais você vai ter tecnologia. Se a gente parar, né? A gente pode ver aqui hoje, aqui no Ronon Fan Fest, você vê carros novos, carros antigos, mas ao mesmo tempo que você vê carros antigos, você fala assim, nossa, aqui eu já andei lá atrás, sem cinto de segurança, né? Dentro daquele porta-porquinho lá do Fusca lá que tinha, né, quer dizer, né, você pensa assim, hoje isso não é mais tão funcional. Os carros hoje, ele não tem só tecnologia do ponto de vista do conforto, não tem tecnologia só do ponto de vista da beleza, né, da boniteza do carro, né, não, ele tem tecnologia de segurança também, de segurança da sua própria vida, segurança para o seu próprio, para poder te, né, proteger sua vida, proteger a vida de terceiros. E assim, família Jackson não está tão longe mais, né? Nós acho que somos um pouco da época ainda da família Jackson. Carro autônomo tá aí já tá aí. Já no Brasil que ainda não avançamos, mas você vai para a Europa e Estados Unidos, tem carro autônomo aos montes, andando sozinho, né? Carro voador é daqui a pouco, tá do nosso lado, está na nossa cidade, né? O eVTOL está sendo montado em Taubaté, produzido em São José dos Campos. Os engenheiros, quem pensou aqui, vai fazer seu primeiro voo experimental, né? Tripulado, né? Agora, esse ano ainda. Quer dizer assim, isso não é mais futuro, isso já é uma realidade. Então, isso nós vamos ter que ter o quê? Mão de obra muito bem qualificada, né? Então, é trabalhar muito os nossos jovens, adolescentes, né? Dando oportunidade para eles. Entrando em outro contexto, prefeito, nós falamos muito sobre a nossa missão lá, porque nós encontramos um propósito dentro da nossa empresa, né? De trazer uma vida digna para os mecânicos e fazer com que eles sejam tratados como doutores. Só que para tudo isso, eles precisam entregar um serviço com segurança, né? Não só a segurança que o carro não vai quebrar, mas uma segurança que o combinado vai ser feito e trazer essa economia para o cliente. Hoje no mercado nós estamos sofrendo, né, por algumas empresas que vêm de fora, né, com uma certa segunda intenção e acaba prostituindo esse mercado. Isso é de consciência do senhor? Já ouviu dizer, né, tem alguma ação para ter uma intervenção com essas empresas que são de má índole, que vêm para o mercado para bagunçar, para atrapalhar a cidade de repente? Olha, o Renato, já ouvi, né? Infelizmente eu já ouvi. O que a gente precisa fazer? Primeiro, o cliente tem que exigir as suas, né, os seus direitos, né? Então, assim, ele tem um caminho, chama Procon. Se ele não registrar aquilo que ele se sentiu lesado, né, a gente não tem como tomar nenhuma providência, né? Mas o Procon, né, funciona, né? Façam sua reclamação no Procon, porque aí é uma reclamação, 2, 3, 4, você já vê que tem alguma coisa errada e o Procon age com muita seriedade, né? Então, quando tem essa relação, que muitas vezes é da prestação de serviço, né? Como você disse, aliás, outro dia tivemos um caso aqui em São José dos Campos, de uma troca de óleo que custou R$3.500, né? Quer dizer, algo errado tinha. Se o cliente não reclama, se a família daquele cliente não reclama, iria passar. Então, esse tipo de coisa dá para ver que tem um abuso, ou então da troca, quer dizer, qualquer tipo de zelo que se tenha, primeiro que você está lidando com profissionais, às vezes, que não são profissionais. Se dizem profissionais, mas na verdade estão, extorquindo, né, o seu cliente, né? A gente não pode generalizar, não é a maioria, eu posso dizer que é uma minoria que faz esse estrago, mas é uma minoria que a gente precisa combater. Porque como você bem usou, você usou uma palavra correta, o mercado prostitui. E aí o preço do mercado fica lá embaixo, o serviço fica ruim, e quando a gente fala de serviço de automobilístico, a gente está falando de questão de segurança. Quando a gente está falando de uma mecânica, de uma oficina de veículos, nós estamos falando de segurança. É verdade. Eu costumo dizer, Renato, que as pessoas às vezes ela prefere gastar dinheiro para ter uma capinha no celular, mas ela não se importa em ter um capacete adequado para colocar na cabeça para andar de moto. Então assim, ela tem preocupação maior com o celular do que com ela própria, né? Então assim, esse é um lado nosso, que a gente precisa também se cobrar e se policiar mais para que a gente possa ter a nossa, né? A gente tem direitos e deveres, né? Nós temos obrigações e deveres, né? Então a gente tem que ter sempre essa consciência. Mas eu proponho, né, quando tem essa relação comercial, né, entre o empreendedor e o cliente, né? E também, né, a gente sempre está ali para tentar melhorar, e tirar do mercado esse tipo de profissionais que não são profissionais, né, que tiram, na verdade, deixam com que o mercado prostitui, leva para uma descredibilidade do próprio segmento,
né? E todo mundo perde com isso. Verdade. Então fica esse conselho para vocês, doutores do carro, não se submetam a trabalhar em empresas assim. E você, consumidor, busque seus direitos no Procon. É mais do que justo. É mais do que justo, né? Da mesma forma, isso, a reclamação do Procon, ela simplesmente, o Procon faz o papel, né, de mediador ali, para poder se resolver algumas questões, mas também faz um papel de fiscalização, por é necessário, né, quando você vê que algo está errado, ou então algo está ou algo está gerando prejuízo, né, para o cliente, né? Então isso é importante, essa cobrança aos empreendedores também é importante também, eles também denunciarem. A gente não pode ter medo de denúncias, né? Se você faz tudo certo, você paga seus impostos, você acorda cedo todo dia, dorme tarde, né? Honra com todos os seus compromissos, né? Hoje não é fácil você fazer tudo isso daí, quer dizer, você se esforça para isso, não pode ter, né, o cidadão vizinho da rua de trás, um comerciante, né, prostituindo o mercado, fazendo de forma onde ele vai estar ganhando de forma injusta, né? E prejudicando. Essas questões não é denúncia. Isso faz parte de viver em sociedade. Isso faz parte de você ter um papel de cidadão, né? Que é com relação a reclamar daquilo que está errado. Muito bom ouvir isso, tudo isso do prefeito, né? Assuntos muito produtivos, né? Me traz muita clareza. E eu acho que para quem está ouvindo também, quem vai assistir depois no Spotify, quem vai assistir no YouTube, vai ser um conteúdo muito relevante para os empreendedores de São José dos Campos. E Helena, agora, prefeito, eu quero trazer um lado mais pessoal do prefeito. Esse lado automotivo. O que te brilha os olhos quando se fala carro? Qual que é o sonho do prefeito que ainda ele não atingiu, que ele gostaria de atingir, de ter um carro específico ali? Poxa, meu sonho acho que vai ser difícil. Meu sonho vai ficar assim, ó, ficar mais próximo de um Corvette desse jeito, sentar do lado dele, né, sentar dentro de uma Porsche ali de um amigo, né? Então, mas é lógico, né? Carro a gente é apaixonado, eu sou um apaixonado por carro, meu filho também acaba sendo, meu pai era apaixonado, também da família já, né? Bem esse de sangue. O brasileiro tem muito isso, né? O ser humano tem muito isso, e o brasileiro tem muito isso, né? Um apaixonado pelo carro, né? Então eu tenho ali sempre muito, né? Eu uso o carro, mas eu não sou daquele que tem o carro como para deixar guardado, como o carro tem que ser utilizado, ele é para ser utilizado, ou sou muito pragmático também, olha, não é para deixar guardado, não, é para usar o carro, né? Mas é lógico, usar com muita responsabilidade. Eu acho uma das maiores, né? Idiotice que pode acontecer é perder sua vida num acidente de trânsito, né? O Brasil é recordista em mortes no trânsito e não é acidentes, né? São em crimes que acontecem no trânsito, né? Porque 92% são imprudências, né? Então, assim, tem tudo isso, né? A gente precisa ter essa consciência poxa vida, 35 mil pessoas que morrem por ano no Brasil por acidente de trânsito, isso que morrem, perdem suas vidas, fora aqueles que ficam com sequelas, né? Então, assim, isso é um grande prejuízo, não tenha dúvida disso, um prejuízo, né, assim, não dá nem para mensurar do ponto de vista financeiro, que o país perde mesmo. Quando a gente fala assim, são de vidas que são interrompidas, né, muito cedo, né? Então a gente tem essa, né? Mas eu tenho a paixão, mas existe ainda aquela paixão, mas uma paixão que é regrada, com regras, sim, com limites de velocidade, né? Mas você realmente ter essa paixão, então por isso que sempre desde pequeno, sempre, né, incentivei meus filhos, assim como meu pai me incentivou, eu incentivei também meus filhos para que eles possam curtir carro, para que eles possam adorar, né, também a questão do carro. Aí a gente sempre tem uma grande questão, né? Tem uma diferença entre eu e meu sonho, né? Que chama dinheiro, né? Essa é uma pequena diferença, chama crédito, recursos financeiros, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente sempre tem, meu filho, né, hoje tendo uma oportunidade aqui no Romão, aqui, também de realizar um sonho dele e vir aqui expor o carro dele que ele tem, né? E eu quero mostrar esse carro, mais do que ele expor o carro dele também, ele vê os outros carros também, né? Sejam carros antigos, sejam carros novos. Então isso daí, realmente, temos esse brilho dos olhos, viu? A gente vem aqui, brilho dos olhos, de conversar com pessoas que são, né, também apaixonadas. E quando você vê eventos como esse, quando a gente fala de carro, a gente fala de família, né? É que você vê muito aqui, são homens, mulheres, crianças, né, muito jovens, então isso é super bacana. Um dado que o senhor trouxe importante, né? Num podcast nós trouxemos o educador de trânsito. Ele tem um programa chamado Direção e Vida. E ele me trouxe um dado que carros matam mais que armas de fogo. É surpreendente, né? O que mais mata no Brasil é acidente de trânsito. Isso é um absurdo. A gente precisa abrir o olho para isso, a gente precisa olhar com uma atenção. Eu já fui secretário de transporte aqui em São José dos Campos e hoje, como prefeito, eu tenho uma linha muito dura com relação a isso, porque, Renato, perder um jovem e assim, entre quinta, domingo,
é o número de maior, de quinta a domingo, da noite para madrugada, é onde acontece o maior número de acidentes com vítimas, né, com vítimas fatais. Ou seja, jovens. Grande maioria desses jovens, quem morre são meninas que estão no banco do passageiro ou no banco de trás. Então você vê, isso são realidades, né? A gente precisa mudar isso e você sempre tem... Perfeito, mas é só os jovens que são imprudentes? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que esse é um número que chama muita atenção, mas a gente precisa mudar essa realidade. A gente mata mais que uma guerra. Ok, então vamos ser assim, vamos ser realista, né? Realistas. Isso eu falo em mortes em trânsito. E isso, Renato, eu posso te dizer, em São José dos Campos, um acidente que acontece hoje, e essa vítima foi socorrida em vida, e ela morre até 30 dias depois no hospital, a gente referencia como morte no trânsito. Outras cidades não fazem isso. Se morte no trânsito é só morte no local. Transferiu para o hospital com vida no Rio, é outro enquadramento, não é morte de trânsito, né? Então, quando a gente fala de 35 mil mortes no ano de 2024, nós estamos falando de um número muito maior. Olha, não tenha dúvida disso, nós estamos falando de um número muito maior do que 34 mil mortes. E sem contar aqueles que ficam com lesões, né? Então, assim, isso daí realmente precisa mudar, precisamos trabalhar muita educação no trânsito, formação, mas isso tudo tá por trás tem o quê? Comportamento, né? Porque nós estamos falando de imprudência e por trás existe comportamento. É o Comportamento muda resultado. comportamento. É isso. Que a gente precisa ser mais gentil no trânsito, né? Gentileza gera gentileza, né? Então, isso parece até meio, né, romântico, né, falar isso, mas é isso mesmo. Eu acho que, né, a gente, quando também vai ficando um pouco mais velho, a maturidade também vai chegando, você também vai tendo mais isso, mas você começa a falar, poxa vida, meu pai tinha razão, né, tudo. Isso a gente não gosta de olha, meu pai já tinha razão quando eu falava, eu não acreditava. Então, acredita em mim, acredita, né, porque eu quero. Então, é um processo, mas é comportamental. É um processo natural de desenvolver esse comportamento, né? E o pessoal já está preparado lá para mostrar o Lancer Evo. Olha que belo exemplar. E agora vem cá, pessoal. Esse daí é o sonho do meu filho, né? Isso daí é o... O que mais te agrada, né? Assim, antes vamos deixar bem claro, que bom que a gente abordou. Eu já tive, viu, só para contar uma história, eu já tive 6 Lancer. 6 Lancer? Eu tinha um Lancer. Eu tinha um Lancer 97, foi meu primeiro Lancer 97, né? E um dia minha esposa vendeu ele, depois de 7 anos comigo, ela vendeu. Eu fui lá e comprei de novo, tá? E agora ela vendeu de novo. Tem 2 anos eu já estou atrás dele. Meu filho vai comprar ele de volta, né? Então eu tenho um 97, mas eu já tive vários outros Lancer comuns, né? Não assim como o do meu filho. Isso daí é um Evo, né? É uma série especial. Mas é um carro que ele é apaixonado. Então, para mim, ele gosta, que é um John Will, que é um carro de série especial, exclusivo, mas assim, eu fico super feliz do sonho dele, né? Que também é o bom também. Na verdade é o seguinte, é que nem quando ele era pequeno, eu comprava carrinho pra mim, não pra ele, né? Na verdade, né? Eu ia comprar carrinho de controle remoto, comprava pra mim, não pra ele. Eu dizia até pra ele, mas na verdade eu não deixava ele brincar e guardava lá em cima do guarda-roupa, né? Então, mais ou menos, grande parte dos pais fazem isso, que eu sei que fazem isso. Eu concordo plenamente. Quando a gente vai lá na lojinha de brinquedo, qual carrinho que eu levo? É isso daí. E a gente fica com ciúme, não fica? É verdade. Meus amigos, esse é o lado do prefeito que vocês não sabem, porque ó, é um ser humano comum como a gente, igual vocês, né? Tem as mesmas necessidades fisiológicas, né? Tem medos, às vezes tem vergonha, tem tímido. E é natural, né? E a gente tem que... Tem os sentimentos, né? Tenho família, tenho amigos, tem desafios, é isso daí. Na verdade, sou como todos, sou igual a todos, né? Não tenho nada de diferente. Apenas hoje ocupo, né? Hoje estou prefeito, né, de uma cidade, mas hoje eu estou. Eu quero amanhã que tenha outras pessoas melhor do que eu à frente dessa cidade. E olha só, prefeito, se pudéssemos, ficaria horas, porque tem muitos assuntos para serem abordados. Então, já fica um convite para um segundo episódio aí, para uma parte 2, para a gente aprofundar um pouco mais. Porque, olha, valeu demais ter esse bate-papo, me trouxe uma consciência, uma clareza. E eu espero que para você também que está assistindo, né, esse episódio, que vai assistir depois, te traga essa consciência e que você possa empreender, realizar seus sonhos. E vamos imaginar que esse microfone está amplificado. Vai chegar nas próximas gerações, milhares de pessoas, né? Os seus netos vão ouvir isso lá no futuro, os bisnetos. E olha o poder da internet e da rede social. Primeiro, Renato, obrigado, viu? Parabéns pelo programa aqui, realmente, né? Batendo biela. Mas foi um papo super bacana. Obrigado aí pela oportunidade. Parabéns aí ao Romão, parabéns a todos os organizadores, patrocinadores que fizeram uma festa, né? Estão fazendo essa festa maravilhosa.
Mas o que eu tenho a dizer sempre assim é para o futuro assim, né? Olha, primeiro, né, sempre respeite o passado, né? Eu tenho muito respeito pelo passado. Para a gente ter hoje, onde eu cheguei, muitas pessoas por aqui passaram, né? Seja meus parentes, seja meus pais, seja meus avós, mas muitas outras pessoas também que às vezes a gente nem conhece, passou por aqui para poder fazer um país melhor, bater na cidade melhor. Então não tenha dúvida que o que eu quero também no futuro é que eu faça a minha contribuição, né, junto com vocês, né, e que meus filhos, meus netos, né, os seus filhos, os seus netos realmente também possam ter um país, uma cidade melhor, né, para poder se viver, mas que ele continue, né, nunca deixando o legado, nunca deixando de ir lá para trás e respeitar aquilo que foi feito, através de erros e acertos, mas com muito mais acertos, mas que ele possa olhar para frente e continue a ter prosperidade, né, que a gente realmente consiga ser aí, né, sempre uma cidade, né, uma cidade reconhecida, que a gente tem, né, muito orgulho de uma cidade como a nossa, mas que a gente tem orgulho do nosso estado, né, do nosso país também. É isso aí, e de verdade, tenho muito orgulho de morar em São José dos Campos, porque bom mesmo é morar em São José. Obrigado, prefeito, pelo seu que agradeço. Eu sei do desafio de agenda, mas foi um prazer imenso, valeu demais. Desejo ao senhor, ao seu legado, ao seu trabalho, muito sucesso, muita prosperidade, que o senhor possa realizar tudo que já está escrito por ele, que já escreveu, certeza. E eu tenho certeza que o senhor vai acessar, vai ser ponte de muitas pessoas, que muitas pessoas vão acessar através do seu trabalho, da sua dedicação, do seu empenho. E até o próximo episódio. Legal. Obrigado, Renato. Mais uma vez a vocês. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Tamo junto. Até o próximo. Valeu.